Voltamos. Opa, voltamos. Aqui. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim, Pedro, que bom, obrigada. Gente, estamos voltando. Aqui, o pessoal está entrando. Deixa eu ver aqui. Vamos. Intervalo já acabou. Vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Mais alguém? Isso. A pessoa está entrando. Isso. Agora. É porque uns até que não saem, não, mas também tem que estar ouvindo. Aí, isso. Que ótimo. Isso. Estou só verificando aqui o pessoal entrando, para a gente dar prosseguimento. Ok, gente. Então, ótimo. Quero saber se vocês têm alguma questão específica aqui, ainda a esclarecer. Por quê? Porque agora a gente vai entrar num assunto que, inclusive, eu acho um assunto muito gostoso, muito bom, gostoso de ser tratado. E um detalhe, no vídeo, né, aquele vídeo que vocês acabaram de ver, mostrando, né, com o foco em relação às estruturas celulares, organelas citoplasmáticas. Mas ele também falou, ele também mencionou, ele também mostrou o ambiente de núcleo, né? E agora, até para vocês entenderem o escopo, né, a organização da nossa disciplina, reparem que nós estamos desde o início, né, falando da constituição da célula, organelas citoplasmáticas, estrutura membranosa, constituição química da célula, né? Falamos desse contexto de transporte celular, sinalização, essas estruturas internas, né, inclusive endomembrana, citoesqueleto, enfim. Só que agora, se a gente observar, falta falar do ambiente de núcleo, né? Eu sei que todos vocês, desde o início, né, já têm uma noção da importância do núcleo, já chamando atenção para a presença dessa estrutura, né? Mas a gente precisa de verificar alguns detalhes. E aí é onde eu chamo a atenção de vocês, que faz parte agora, né? A partir de agora, nós vamos tratar a respeito do material que está armazenado no núcleo, a respeito da importância que esse material, né, na verdade, traz para cada um de nós, tá? Na hora que eu olho aqui, na hora que eu falo Maria Cristina, na hora que eu falo Fabrícia, Flávia, Pedro, Larissa, Matheus, enfim, na hora que eu nomeio cada um de vocês aqui, eu nomeio, inclusive, guardo, né? Mesmo aqui, mesmo esse momento que vocês não estão agora com a câmera ligada, mesmo que não estamos fisicamente próximos, mas na hora que eu saio nomeando aqui vocês, eu vou me recordando do rostinho de vocês, né? Porque o nome de vocês me remete à pessoa que vocês são. Por que eu falo disso? Porque nós somos únicos. Porque cada um de vocês aí, né? Cada um de vocês tem características próprias, características físicas, características pessoais, né? Características de agir, enfim. O fato é que cada um de nós, somos um conjunto de características, inclusive bastante complexos, né? Mas que nos faz ser únicos. Por que eu estou falando disso? Luciana agora está querendo viajar, né? Finalizando, caminhando para a gente sextar, e ela está aí filosofando. Não é, não. É o que eu quero que vocês percebam, que cada um de nós somos únicos pela referência genética que nós temos.
Nós temos o material genético e esse material genético está nesse ambiente de núcleo. Então, é por isso que na hora que a gente fala da nossa célula, e aqui a gente vai agora falar desse ambiente de núcleo, nós vamos falar de características que carregam essa informação genética. E ela é tão importante que ela me faz ser única, né? Cada um de nós somos únicos. Então, é nesse contexto que a gente vai iniciar, né? Falar desse ambiente. Eu não sei se vocês se recordam, quando eu iniciei com vocês a unidade 1, quando eu falei pela primeira vez, né? Inclusive fez essa associação de célula uma grande fábrica. Eu falo com vocês o seguinte: olha, gente, numa célula não tem ninguém que seja melhor, nenhuma estrutura que seja melhor ou mais importante do que a outra. Tudo é importante. Assim como nós, todos nós somos importantes. Nós possamos vir a ter papéis diferentes, mas isso não significa que sejamos mais, melhor ou pior. Nós, no conjunto, precisamos uns dos outros para que as coisas aconteçam. Da mesma forma, o ambiente celular. Ali, nós vimos as organelas citoplasmáticas, cada uma com sua função. Até verificamos hoje que existe comunicação entre essas estruturas através das vesículas, né? Mas olhem, qual que é o local onde tem a informação? É o núcleo. Então, a gente não pode, de forma alguma, deixar de falar dele, deixar de mostrar o papel dele, tá? E é isso que nós vamos fazer. Vocês vão perceber o seguinte: isso que nós vamos iniciar aqui hoje, com certeza, é uma grande revisão do que vocês já viram desde lá da época de colégio. Pode ter certeza, todo mundo já ouviu falar. Posso, às vezes, assim, tá armazenado lá no passado, Luciene. Ok, pode até ser, mas a gente vai recordar e vocês vão ver. Olha, não é que eu já ouvi isso mesmo, tá? Por quê? Aí você fala, por que que eu vou ajudá-los a recordar isso? Porque isso é uma base, né, para a gente entender alguns aspectos específicos depois, que aí provavelmente vão ser mais novidade para vocês, tá bom? Então, quando a gente fala de uma célula que é uma grande fábrica, o local onde fica o chefe é o núcleo. É o local, isso não significa que o local de chefe significa o local mais importante, não. Porque não adianta ter chefe se não tiver equipe, né? Chefe de quê? Então, por isso que é muito importante. Nós temos aqui um conjunto, que todos são importantes. E agora eu vou falar da importância do núcleo, tá? E aí eu chamo a atenção nessa imagem, que é justamente o sentido da vida, né? Sentido da vida é o que nós, como eu falei com vocês, cada um de nós aqui que somos únicos, mas nós somos referência do material genético, da união da célula do nosso pai com a célula da nossa mãe. E aí, todas as referências. Nós, assim, se a gente chega aí e conversar, pessoal, gente, eu gosto muito de determinada questão, determinado detalhe, mas se eu pudesse, por exemplo, eu teria herdado a característica de determinado item, por exemplo, da minha mãe, e eu percebo que os meus traços eventualmente puxaram, por exemplo, do meu pai. Ou eu gostaria de ter, né, determinada aptidão, igual o meu pai tem. Enfim, são coisas, gente, que são específicas e que nós herdamos, quer a gente queira, quer não. Tem coisa que a gente fica todo satisfeito de ter herdado, né? Tem coisa que a gente fala assim, eu trocava fácil, né? Mas isso não nos compete, isso já veio de herança, né? Essa herança já está com a gente. E aí, é isso que eu chamo a atenção de vocês, porque o sentido da vida é podermos sermos únicos mesmo. Porque a partir daí nós temos a diversidade. E essa, né, a partir daquela junção celular, nós teremos agora o desenvolvimento de um novo ser. Que é isso que acontece, que perpetua, aliás, né? Na humanidade somos mais de 7 bilhões, enfim, crescer e multiplicar-vos é uma coisa que a gente cumpre, né? Muito criteriosamente. O fato é que nós precisamos de perceber, né? Que esse serzinho aqui, ele tem características das quais
vão caminhar com ele, e eu chamo a atenção de vocês, que é muito tendencioso na hora da gente falar de herança genética, a gente pontuar características físicas. E é importante a gente destacar que a nossa herança genética ela vai muito além, né, de características físicas. Nós temos as características de saúde e doença, né? Tem várias doenças que eventualmente eu herdei, algumas alterações. Então, tudo isso, né, vem nesse balaio. E quem já teve a oportunidade aqui de sair da maternidade com um pacotinho desse, sabe que nesse momento, gente, dá um medinho danado, porque a gente fala assim, meu pai do céu, olha esse serzinho, vou dar conta do recado, né? Ele é, logicamente, o conjunto das informações minhas e do meu parceiro. Agora, não é fácil, não, né? A gente sai de lá da maternidade tremendo nas bases, não achando que talvez não vai ser capaz o suficiente, né? De cuidar tão bem daquele serzinho novo. Mas a gente se surpreende, a gente consegue tudo, né? E no final dá tudo certo. Bem, eu estou falando disso porque, poxa, não tem a coisa, eu sempre falo com os meus alunos, gente, não tem pergunta ou comentário pior, mais desagradável, que é aquele, quando você logo tá ali com o neném, né? Todo mundo vem visitar, vem ver o neném, aí vê, olha pro neném e fala assim, nossa, é a sua cara. Mas, nossa, não, ele parece só você, né? Ou seja, tira por completo a figura ali do indivíduo, do pai. Eu falei assim, gente, desnecessário, tá querendo falar o quê? Olha só, cara, tem nada do pai. Que não tem nada do pai? Lógico que tem. Não fiz o filho sozinho? Tem do pai, sim. Por quê? Herança genética. Possa eventualmente não ser tão gritante algumas características, mas isso não significa não parece com o pai. E o inverso também é verdadeiro, e é por isso que eu coloco esse slide aqui. Hoje em dia esse menino já tá um homem, né? Olha só o tempo. Mas eu também não consegui atualizar nem com outro conhecido global, não. Mas olhem só, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Que da mesma forma, tem gente que chega e fala assim, nossa, mas não parece nada. Tem hora que as pessoas olham assim e falam assim, ah, não precisa nem fazer a DNA, é a cara do pai. Ora, ô, gente, tem hora você também partir só para superficialidade, isso também não significa muita coisa, não. Tem hora, fala a verdade entre vocês. Provavelmente entre vocês existam, às vezes, existe um amigo que é super parecido com você. Que na hora que vocês andam juntos, podem até achar que vocês sejam irmãos. Às vezes vocês têm um irmão que não se parece tanto. Eu, particularmente, se vocês observarem a mim e ao meu irmão, se eu não falar, talvez vocês não percebam, não acham necessariamente que a gente seja irmão, né? Temos características semelhantes, lógico, mas algumas características também bastante diversificadas. Ou seja, o que eu quero também chamar a atenção de vocês? Herança genética, a gente não pode cair só na superficialidade, não. Ela é muito mais do que uma simples aparência, né? Ora, vamos falar de hoje. Meninas, falem verdade. Nós não vemos a hora disso tudo terminar, da gente poder dar um trato, né? Aquele trato, aquele cuidado. Vocês vão ver, aliás, vocês não podem nem muito observar a professora, não, porque vocês se recordam da professora um pouco mais loira, né? Eu não sei por quê, a quarentena tá me fazendo ficar mais morena. Se vocês observarem meu cabelo, vocês vão falar, ai, professora, você não é loira, né? Ou você não estava mais loira? Ou seja, a quarentena vai demonstrar, vai deixar para gente muitas características, né? Que a gente coloca ali, que estampa e que dá uma aparência que não é necessariamente a nossa herança genética. Então, hoje em dia, a gente também tem que ter muito cuidado com isso, né? A gente também tem
maneiras, né, de dar um tapa no visu e mudar um pouco aí aquela característica lá genética e colocar de acordo, às vezes, diante da sua expectativa, né? Enfim, isso que eu chamo a atenção de vocês, porque é um assunto do qual a gente vai passar a falar um pouquinho mais, tá bom? E toda essa questão de herança genética é um assunto, né? Um assunto interessante. Afinal de contas, para pensar. Imagine o início, o descobrimento das coisas, tentar querer saber como, né? Que na verdade existe, como que ocorre essa questão da fecundação, o papel, né? Hoje é muito fácil a gente chegar e falar. E mesmo assim, tem hora que a gente ainda ouve umas barbaridades. Mas vocês imaginem na antiguidade. E aí eu sempre, na hora que eu falo isso, eu sempre chamo a atenção, falo, olha só, meninas, vocês imaginem, né? Imaginem o nosso papel, nós ali 9 meses gestacional, tantas alterações que ocorrem conosco, né? Quem passou por isso sabe. Para eles acharem na antiguidade que nós, olha só, nós servíamos como meio de cultura, com sangue menstrual, e que, na verdade, eles achavam que a herança genética vinha só do pai, através do sêmen. Olhem só, gente, nós funcionávamos com o nosso sangue como meio de cultura e o nosso útero apenas local de incubação. Olha, fala a verdade, isso é assim, é triste de imaginar como que imaginavam o nosso papel, né? Mas, afinal de contas, que bom que começaram a discutir, que foi a partir dessas discussões, por mais que nós possamos, né? Hoje em dia, falar, nossa, como que pode? Bem, mas foi a partir dessas discussões que eles foram crescendo em observação. E temos hoje os papéis bastante definidos logicamente, a nossa importância nesse quesito, né? Esse papel, a característica de poder transmitir, né, aos meus descendentes algumas características, eles começaram a perceber o seguinte: olha, nem todas as características elas são herdadas, às vezes de pai para filho, ou às vezes é direto, né? Às vezes a gente percebe que possa ter salto ao longo das gerações, né? E aqui eles perceberam isso dentro do albinismo e da polidactilia, né? Que são maneiras distintas de herança genética, tá? Então, até chamando a atenção de vocês, para vocês entenderem essa imagem, né? Polidactilia é justamente o indivíduo, olha, que eles apresentam, né? Um dedo extranumerário, né? Então, um dedo a mais. Então, aqui, se vocês observarem, esse indivíduo apresenta 6 dedos, tá? E isso, por exemplo, quando a gente observa, tem famílias que grande parte dos integrantes da família apresenta polidactilia, né? Já ao passo que no albinismo, normalmente você tem um indivíduo albino, né? E aí você olha para a família inteira, você às vezes não identifica nenhum outro indivíduo albino. Então, são características diferentes. Ou eles possam ser dados, né, com uma maior proporção, ou às vezes são acontecimentos mais raros, tá bom? Aqui, eu até quero chamar a atenção aos meus alunos do segundo. Eu tô lembrando aqui de vocês, gente, não precisa assustar, não, tá? Eu sei que vocês morrem de saudade da genética, eu sei disso. Mas olha só, aqui vocês vão ver. Eu até ouvi a voz, tá vendo? Vocês acham que eu não lembrei de vocês? Eu falei assim, gente do céu, não precisa assustar, não, que vocês vão ver que o que eu vou falar aqui ele é bem tranquilo. Eu acho até que vocês vão, assim, gostar de rever alguma coisinha, tá bom? Não É precisam bondade da ficar. professora. Oi? Bondade da senhora Bom, que a gente sempre não, fala. Fabri.
Vão lembrar sim, tem certeza, viu, Fabrícia? Você acredita que hoje, na hora, né? Eu falei assim, eu vou iniciar esse assunto, lembrei logo de vocês, viu? Podem ficar tranquilos, paz no coração. Vamos rever esse assunto dessa de uma característica. Oi? A gente ama. Mas nós vamos rever assim de uma maneira bem tranquila, dentro da perspectiva da CMC, tá bom? Final de contas, aqui é CMC, porque não tem como a gente falar de uma célula e não falar do núcleo e da função dele. Vocês concordam comigo, né? Então, mas podem ficar tranquilos, tá bom? Aos meninos do primeiro período, gente, só para vocês entenderem, é porque tem uma disciplina de genética que vocês ainda vão passar por ela, que é uma disciplina que ela vai focalizar mais esses assuntos, tá bom? Então, os meninos já fizeram e eu sei que eles morrem de amores por ela, por isso que eu tô cutucando aqui, tá? Ai, gente. Mas é por isso, tá bom? Então, eu tô tranquilizando aqui, que é bem na perspectiva da CMC, bem na apresentação da estrutura celular, a gente não aprofunda, não, tá? E é bom porque vocês têm a oportunidade de fixar alguns conceitos a mais, e os meninos do primeiro, com certeza, também vai servir para eles também uma boa base para ir adiante, tá bom? Porque aí depois também, na hora que aprofundar, eles também vão ter maior tranquilidade, tá bom? Então não precisam, meu pai, lá vem Mendel, né? Não, aqui a gente vai trabalhar com esse assunto de uma maneira bem dentro da CMC, bem leve, tá? Enfim, o fato é que Mendel é o pai da genética, né? Porque não tem como falar de célula, não tem como falar de núcleo, sem falar de herança genética e sem falar sobre Mendel, né? Que é o pai da genética, onde inclusive aí você fala assim, nossa, mas é a representação aqui de plantinha, mas eu estou aqui dentro de uma CMC, dentro de uma perspectiva de célula humana, o que a plantinha tem a ver? Tem a ver que os experimentos que ele fez com plantas, né, particularmente com ervilhas, serviu de base, sim, tá? Para vários conhecimentos que nós temos hoje sobre a herança genética dentro da espécie humana, tá certo? Então, isso é importante. A característica de herança genética está muito vinculado aos aspectos que ele descreveu e observou a partir desses experimentos com ervilhas. O fato é, só para vocês terem uma noção, né, do tanto, até mesmo da complexidade que nós temos dentro desse ambiente de núcleo, é isso daqui. Eles comparam o seguinte: o que nós, imagine vocês agora, vocês pensando, o que somos cada um de nós no universo. Somos muito importantes, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas olha, tem dia que a gente não fica assim, olhando para o céu, olhando ali para aquelas estrelas, imaginando, né, o que existe além, na hora que a gente está ali, vamos viajar bonito. É uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu estou na praia, sabe, à noite, quando a gente está de frente para aquele marzão, ouvindo aquele barulho, aquelas ondas vindo e fazendo aquele barulho. Você olha bem lá pro fundo, né? Que você só vê água, vê água, vê água. E você olha, você vem no fundo e fala assim, gente do céu, onde será, né? Que tem esse. Aonde que vai? Onde que tá indo? Até eu estou olhando, mas aonde que tem um outro lado? Dá aquela sensação assim. Gente, o universo o ambiente do qual, né, nós vivemos, ele é muito grande. Então, na hora que a gente para pensar nesse sentido, o que cada um de nós somos, né? Um ser muito importante, um ser muito especial, mas dentro de um universo tão gigantesco de outros seres vivos, né? De um ambiente assim super gigante, né? Da mesma forma, e é isso que o autor aqui nessa representação está fazendo para gente. Da mesma forma, para vocês terem uma ideia, ele compara o planeta Terra com o nosso núcleo. Nós, né, somos esse ser aí bem específico e uma formiguinha no meio de tantas coisas
que nós temos o que nós denominamos ali, né, dos nossos ácidos nucleicos, DNA, inclusive apareceu lá no videozinho, o autor chamou a atenção para o DNA, né? O nosso DNA, que é a nossa informação genética, é a semelhança do que nós somos, dentro dessa complexidade, né? Que aqui no caso ele está falando desse ambiente celular, mais precisamente no local do núcleo, tá? Na verdade, existem várias informações. E diga-se de passagem, eles conseguem, né? A cada tempo que passa, eles conseguem interferir, eles conseguem avaliar, encontrar novidades a respeito das nossas estruturas, tá? Tem muita coisa ainda para se descrever. Olhem só, aqui eu coloco, porque na hora que a gente fala de herança genética, né, que é isso que é transmitido de pai para filho, é quando a gente se observa dentro da árvore genealógica. Ou seja, sabe, tem gente que gosta muito disso, faz ali aquele álbum, né? E os pais, os avós, os bisa, os tatara, enfim, aí vai, né? Querendo buscar aqui referências e dessa herança, tá? O que de fato existe. Afinal de contas, como a gente comentou, não só dentro de características físicas, mas também, inclusive, do aspecto de saúde e doença, né? Que muitas das vezes passa, às vezes, até despercebido, mas que é muito importante. E o que nós temos nesse ambiente de DNA? Olhem só o que o autor está mostrando para gente. Tem o desenho de uma célula, né? E tem o núcleo. E aqui no núcleo tem essa estruturazinha, né? Que é o DNA, tá? Esse DNA, ele tem todas as nossas informações. Você, né? Eu apontei aqui, acabei apontando o nome da Alessandra. Alessandra, você tem características específicas aqui no seu DNA que faz você ser única. A não ser que você me fale que tem um gêmeo univitelino. Porque eu tenho, ao longo dessa jornada, né? E isso eu falo com vocês, ao longo dessas décadas de docência, eu tive um caso de uma aluna que ela é gêmea univitelina. Isso significa que ela e a irmã dela são geneticamente idênticas, tá? São geneticamente idênticas. E diz ela, eu acho que é isso mesmo, ela falou que a irmã dela, para se parecer diferente, fez uma tatuagem na testa. Olha só, isso ela foi profunda, né? Pra vocês verem. Porque tatuagem aí difere mesmo, né? Mas tirando isso, gente, tirando essa exceção à regra, até hoje não encontrei nenhum outro indivíduo, né? Que tivesse um gêmeo univitelino igualzinho. Só para vocês terem uma noção, o gêmeo univitelino se eu tiver menino, tem que ser 2 meninos. Se eu tiver menina, tem que ser 2 meninas. E eles são iguaizinhos. Sabe aqueles gêmeos, você olha para um, olha para o outro, não sabe qual que é qual? Esse é o gêmeo univitelino, tá? Agora tem vários aí que eventualmente são gêmeos, mas um é menino, outro é menina, ou possa até ser do mesmo sexo, mas são muito diferentes, né? Então, não significa que gêmeo necessariamente tem que ser parecido. A grande maioria nem o é, né? A maioria, na verdade, o que simplesmente eles fazem é ter sido parceiros, né? De uma única gestação, né? Que a mãe ali, em 9 meses, gestou 2 indivíduos, tá? Então, isso que eu chamo a atenção de vocês. A nossa característica está aqui, ó. Nosso DNA. E a nossa característica, até chamando a atenção para o autor aqui da imagem, reparem. São informações que a gente nem imagina que possam ser importantes e estão ali associados, né? Por exemplo, o seu tipo de dente, a cor do cabelo, a textura do cabelo, se o seu organismo produz ou não determinadas proteínas, tá? Tudo isso é informação genética. E, consequentemente, né, a nossa herança, o material, né, que constitui, na verdade, aquilo que nós somos, tá? Olhem só nessa imagem, reparem. Reparem aqui que eu tenho uma célula.
tá? Aqui o ambiente de núcleo. O que o autor está mostrando aqui para gente? Reparem que ele está mostrando que desse universo de núcleo, ele está pensando uma estrutura, que inclusive parece um X, olhem, vê se vocês concordam comigo. O cromossomo, ele inclusive tem outras aparências, tá? Que depois eu vou mostrar para vocês. Mas o fato é que ele normalmente é muito representado assim. Isso daqui, olhem, reparem na imagem. O autor, ele é como se ele estivesse tirando esse novelo, aqui fosse todo noveladinho, e ele está puxando, olha, como se fosse um novelo de linha. Então, ele está puxando. Ele está puxando, na verdade, o que a gente chama de DNA. Qual que é a moral da história? Por que eu estou mostrando vocês essa imagem e pedindo para vocês observarem isso, tá? Por quê? Porque a estrutura de cromossomo, ela é constituída pelo nosso DNA de uma maneira enovelada. Porque a estrutura nossa de DNA, que é o material que tem a nossa informação genética, ele é longo, ele é gigantesco. Então, ele fica todo enoveladinho, formando as estruturas de cromossomos, tá? Chama atenção, observem nas imagens. Isso tende a se repetir muito. E se vocês perceberem, isso daqui nos dá essa informação teórica, tá? Olha mais uma vez. Então, aqui está sendo representado o quê? Olhem só. Me falem. Deixa eu ouvir a voz de vocês. Isso daqui estão representando os? Cromossomos. Exatamente, isso. O Pedro falou assim com um certo receio, né? Cromossomos? Cromossomos, isso mesmo, né? Pode falar sem erro. As estruturas são os cromossomos, tá? Inclusive, chamando a atenção de vocês, na espécie humana, nós temos 23 pares cromossomais, tá? São 23 pares cromossomais. Opa, tem microfone ligado aí, aberto. Bem, só vou mostrar para vocês. Eu já comentei, inclusive antes, mas eu quero, né? Porque quando vocês participam, fica melhor, fica mais gostoso e mais leve aqui. Me digam, quais que são os dois ácidos nucleicos que nós possuímos nas nossas estruturas celulares? Quais são os ácidos nucleicos? DNA e RNA. Isso, exatamente, Fabrícia. DNA e RNA. Agora me falem, nesse desenho aqui, porque isso, tá, gente? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. Tenho certeza. Todo mundo, tá? Me falam, nesse desenho, que é um desenhozinho bem esquemático, me falam, qual que é o DNA, qual que é o RNA? Aí não vale você mais não, tá, Fabrícia? O RNA é o branco. É o branco. Isso. E o DNA é o azul com cinza. Isso, muito bem. Aí, tá vendo? Eu gosto, porque a gente fala, vocês respondem e respondem direitinho. É isso mesmo. Então, olhem só para vocês acompanharem, todo mundo acompanhar. O branquinho é o RNA. E esse daqui, né, coloridinho, cinza e azul, é o DNA. Como que os meninos buscaram essa informação? Para vocês recordarem, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nisso, que DNA, olha, ele é fita dupla. É isso daqui, ó. Ele tem essa fita e tem essa daqui também, ó. Olha que bonitinho. E, inclusive, né, gente? Com certeza, se você se joga aí na internet, eu tenho certeza que até nesse contexto de estudar CMC, vocês já se depararam com isso também, né? Buscando ali informação na internet, e isso com certeza apareceu para vocês. E aqui, ó, o RNA é fita única. É isso daqui, tá? Bem, como que se sabe? Inclusive, tá, gente? Eu vou mostrar a vocês. Tem um experimentozinho que eu vou mostrar que é extração de DNA.
tá? Que é de a extração de DNA de célula vegetal, porque célula humana a gente não consegue, né? Logicamente que é uma situação específica, inclusive criteriosa, que é material genético, a gente não mexe, mas vocês vão ver que é interessante. E uma coisinha é o seguinte, que essa Constituição, né, ela é formada por características químicas, com constituições químicos, que é o que a gente fala que é a formação de um nucleotídeo, tá bom? Então, olhem só. Quando a gente fala de um nucleotídeo, ele é formado por uma base nitrogenada, uma pentose e um grupo fosfato. E aqui eu quero só ver se vocês recordam, olhem só, ver se vocês recordam do que vocês já ouviram aí, de referência da época do colégio, até mesmo quem já fez meus estudos dirigidos, também estudaram e pegaram isso. Olha só, adenina, timina, citosina, guanina e uracila. Lembram desses nomes? Já ouviram falar? Sim. Sim, olha, sim. Esses nomes são as bases nitrogenadas, né? Eu até mudei o slide, porque senão vocês iam ver aqui, olha, adenina, guanina, timina, citosina e tem a uracila, tá? E isso, inclusive, existe, né? Não sei se vocês se recordam. Existe porque elas são complementares, né? Existe aqui um pareamento. Vocês se recordam do pareamento? Ou seja, o que é esse pareamento? É que na hora que eu falo adenina, ela obrigatoriamente ela se une com uma outra base nitrogenada. Vocês se recordam qual que é? Timina. Como que é? Perdão, pode falar? Timina? Isso. A adenina se pareia com a timina. E citosina se pareia com a Guanina. guanina. Isso mesmo, tá? Não sei, vocês às vezes eu falo disso em sala, vira e mexe os meninos me atualizam. Como que é? Na minha época era Agnaldo Timóteo Gal Costa. Olha que viagem. A de adenina, T de timina. Mas é engraçado, são umas bobagens, mas que a gente guarda, né? Olha, da minha época de colégio, vocês imaginem. Então, Agnaldo Timóteo, então adenina, timina, Gal Costa, que é G de guanina, C de citosina, tá? Sei que tem uns aí, inclusive, que mexem com o nome de clube de futebol, viu, gente? Já ouvi falar, sim, não sei se vocês conhecem essa associação, mas esse, eu acho que o meu anterior, ele é politicamente mais correto, tá bom? Então, assim, eu não, pelo menos, a gente não interfere, né, em preferências futebolísticas e ninguém fica chateado, tá bom? Mas aí, ó, por que eu falo disso? Porque eu concordo com vocês, a gente, eventualmente, tem alguns mecanismos que nos ajudam a guardar, tá? E às vezes isso, e é engraçado, normalmente quando a gente faz esse tipo de brincadeira, de tipo de associação, se duvidar, é o que a gente mais vai lembrar para o resto da vida. Por quê? Porque isso marca, né? E aí você tá lá, bem depois, faz uma prova de concurso, tempos, anos depois, você tá lá, lembrando dessa associação. Mas é válido, se você sabe, você não vai colocar isso na prova, mas se você servir para lembrar, tá ótimo. Se você associar a matéria e lembrar, tá valendo, né? Não importa como, tá valendo, tá? Então, eu falo isso, se por acaso vocês tiverem, gente, não seja por isso, pode guardar, pode até compartilhar aqui com a gente, né? Desde que não fale nada que não possa ser
ouvido nem falado, possa compartilhar, tá bom? O fato é, aqui, olha para vocês verem, eles colocam aqui, né, AT e GC ou CG, tanto faz, tá? A primeira letra, o importante é que sempre tem esse paramento. Adenina, timina, guanina, citosina. Ou citosina, guanina, que tanto faz, tá bom? A pentose, só para vocês lembrarem, é desoxirribose ou ribose. Ah, Luciane, como que eu vou lembrar? Uai, DNA apresenta desoxi. RNA apresenta ribose. Então, essa associação aqui, ela fica fácil, né? É só a gente ter a tranquilidade de lembrar que ele remete, né, à letrinha, olha, DNA, desoxirribose, RNA, ribose, tá? O que a gente está fazendo? Nós estamos construindo um DNA, ou seja, ele é formado pelas bases nitrogenadas, ele é formado pela pentose, que é ou desoxi ou ribose, e tem aqui são as bases, né? Que são as bases nitrogenadas. Isso, tá, gente? Eu apresento para vocês, porque vocês possam encontrar isso nos livros texto. Logicamente que eu não vou cobrar a decoreba dessas estruturas, não, tá bom? Eu coloco porque, poxa, a gente tem que ser apresentado, né? Mas no universo de informação, tem outras coisas aqui que a gente fixa de uma maneira muito mais fortemente, tá bom? Aqui, só para mostrar, inclusive, a estrutura da ribose e da desoxirribose. E o grupo fosfato, tá? Que o grupo fosfato, na verdade, não tem nenhuma especificidade, não, tá? Aqui, olha, e aí eu chamo a atenção. Quem tá aí meio que sonolento, pode anotar, viu? Olhem essa estrutura. Isso daqui é uma estrutura de nucleotídeo. E por que eu falo para vocês atentarem para isso? Vocês acreditam? E eu vou colocar isso para vocês depois de atividade, para vocês fixarem. Vocês acreditam que isso daqui já caiu numa questão de concurso para o indivíduo identificar? Tá? Inclusive falar que essa estrutura circular era um fosfato, que isso daqui, açúcar ou pentose é a mesma coisa, tá, gente? É uma pentose e que essa daqui é a base nitrogenada. E que esse conjunto forma um nucleotídeo, tá bom? Então, eu chamo a atenção de vocês, é que não tem que decorar, não. É no sentido de conseguir identificar o que são essas estruturas, tá bom? Deixa eu tirar aqui, que senão fica muito feio, muito bagunçado o material para vocês, tá? Mas é importante porque tem hora que a gente olha assim, né? Acha que, poxa, bobagem. Mas, né, na hora que a gente fala assim, ó, isso aqui já caiu uma representação disso, e era só para o indivíduo identificar que era o nucleotídeo e identificar essas estruturas. Só falar que é fosfato, pentose ou açúcar e base. Olha só. Para quem sabe, fica fácil, né? Ou por isso que é importante chamar atenção, ó, qualquer coisa não é motivo de errar, não, né? Porque não é difícil, não. E aqui, chamando a atenção que quem fez a descrição do DNA foi o Axel Crick. Eu sempre falo, gosto de chamar a atenção de vocês, porque eles, eu sempre fico na dúvida quem que era, eu sempre confundo. Tem um que era o professor, que era o coordenador, né, orientador, e o outro era estagiário. Olha que tudo, olha que show, né? Um estagiário entrar para a história dessa forma, né? Que é a história da genética, que eles fizeram a descrição do DNA. Eles que descobriram aquilo que a gente acabou de falar. Inclusive, eles fizeram a descrição desse formato de DNA. Eles fizeram a comparação, o formato do DNA a uma escada, né? Sabe aquelas escadas circulares, né? Em hélice, eles fizeram essa comparação e falaram que as bases nitrogenadas formam os degraus dessa escada e que o corrimão é feito pela pentose e pelo grupo fosfato, tá? Então, é uma descrição. Então, só para guardar, esse daqui é a estrutura do DNA, né? Aqui, inclusive, é porque essas fitas, elas são antiparalelas. É como se imagina, vou fazer uma comparação aqui só para vocês entenderem.
Vamos nos imaginar agora numa escada, tá? Uma escada normal. A gente está subindo um prédio de 9 andares. Se eu estiver subindo, normalmente, qual que é a gente mais ou menos padroniza? Quem está subindo está à direita da escada, né? A gente sempre vai estar à direita, né? Mas o quê? Imagina que a gente está subindo. Nós estaríamos subindo, estaremos à direita. E quem está descendo estará à esquerda. Ou seja, um contrafluxo. Enquanto uns sobem, outros descem em sentido contrário, né? É isso que eles fazem, inclusive, esse sentido da vida. Por quê? Essas fitas antiparalelas do DNA, eles são em sentido contrário. E a gente até fala da leitura, que é o que eles colocam nessa charge aqui, que é do sentido 5 para 3, tá? Isso aqui é um fator padronizado. Olhem só o que significa 5 para 3. Aqui em cima é o 5 linha e aqui 3 linha. Então, na hora de fazer a leitura é de cima para baixo. E aqui do outro lado é de baixo para cima. Tá? Então, só para a gente ter essa noção básica do como se faz essa leitura ali no ambiente, inclusive ali, né, da transmissão genética, enfim. Bem, agora, eu sei que nós estamos chegando, né, no nosso horário. Não quero ser cansativa. O que eu quero combinar com vocês é o seguinte. Primeiro, por favor, leiam esse assunto para a semana que vem. Semana que vem eu vou dar continuidade. Vou, inclusive, fazer umas atividadezinhas para vocês fixarem, porque eu acho que a melhor maneira é até bom de ter o feedback de vocês. E para a gente poder, na verdade, tirar dúvida e vocês entenderem esse assunto de uma maneira mais contextualizada, tá bom? E agora, eu estou com saudade de vocês. Eu gostaria que vocês abrissem para mim aí a câmera. Eu também vou abrir a minha, tá? Me desculpem aqui a falta de jeito. Vocês vão ver que não sei porquê, como eu disse, né? Estou um pouco mais morena, tá? Vocês sabem que a quarentena faz esses milagres, tá? Então, olhem só, por gentileza, deixa eu inclusive aqui ver, ó. Como que eu faço para ver? Gente, eu sou nesse. Ah, agora tô conseguindo ver. Ao Pedro, a Fabiana, Tamires, ao Edivânio. Oi? Perdão? Um pouco mais o que, Fabiana? Ruiva. Ah, ô meu pai, ó, ruiva. Ei, Fabrícia, ei, Ana, ei, Flávia, aqui, Tamires. Que bom ver vocês. Quanto tempo, oh, meu pai do céu. Que coisa boa. Que coisa boa. E vocês, como vocês estão? Tudo em paz? Saúde? Família? Tudo tranquilo? Fabrícia, fala com o Douglas que eu tô com saudade dele, viu? Tá bom, eu falo com ele. Pode falar com ele. Aliás, não é só dele, não. Eu tô com saudade de uma galera aí que pode falar com eles que eu fico aqui, ó, fico de olho e fico com saudade para eles, ó, para eles virem, tá? Hoje eu nem sei por que ele não tá aqui, ele nem me avisou que não ia. O Douglas normalmente ele participa. Mas aí quando ele não participa, ele fala, ó, você fica de olho, porque se falarem alguma coisa, você responde. Mas é porque também eu tô sem telefone, então deve ser por isso. Tá? Mas fala com ele, aliás, falem com os colegas de vocês, viu? Tem uma turma que aparece um, aparece outro, enfim, fala que eu estou com saudade de todos, para eles não perderem os nossos encontros, né? Que é uma maneira que a gente tem de nos aproximar, de tirar dúvidas, viu? Estou sempre aqui à disposição. E aí, vocês estudem para a semana que vem, tá? Por favor, não deixem de estudar, porque aí acaba favorecendo, facilitando o entendimento, né? Porque, lógico, quanto mais
mais tranquilo, melhor para a gente, melhor entendimento. É bom que às vezes vocês possam vir a ter dúvida e esclarecer, tá? E é isso. E desejo a vocês um excelente final de semana. Descansem, estudem, tá? Manda um abraço aí para os colegas, chamam eles para poder vir para a gente aqui, para a gente poder dar essa reta, né? Essa reta da nossa disciplina, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Tem gente que já tá de soninho ali, né? Então fiquem com Deus, tá? Deus. Beijão para vocês, beijão, beijão, beijão para todo mundo. Em pé. Tem uma turminha boa aqui que ainda da próxima eu quero ver a foto de todo mundo aqui. Tô com saudade. Beijo, fiquem com Deus. Beijo. Como que é hoje? Vocês vão me falar o que aconteceu agora? Sextou. Sextou, gente. Juízo, viu, Edivandro? Eu não esqueci, não. Você lembra na véspera do carnaval, né? Eu lembro. Vocês lembram, gente? Como que ele estava impossível lá na sala? Super eufórico. Super eufórico. Juízo, tá, Edivandro? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Fiquem com Deus.